Oi pessoal, aqui é o Leandro do canal do Akasha. Hoje vamos falar sobre a relação do mediunismo com o tarô. Existe relação entre mediunismo e tarô? Será que isso é válido? Será que isso que vem acontecendo nas tiragens ou nas publicidades em que se trata do tarô como um vidente, a pessoa que usa o tarô, um vidente, um clarividente e coisas do tipo, será que essa relação entre entidades astrais, os ditos espíritos, tem alguma legitimidade, tem alguma razão de ser ou é real? E outra, essa questão da espiritualidade é totalmente aceita por todo mundo e assim é válido dizer que a pessoa está sobre a influência de alguma entidade astral para a leitura? Outra questão também, que está dentro do imaginário coletivo, é o tarô sendo algo mágico, algo misterioso, algo que depende de terceiros, e esses terceiros são sempre seres ocultos, seres de outra dimensão, de outra esfera da vida, que vêm desvendar esses mistérios. E para desvendar os mistérios, inclui os mistérios do indivíduo, que aqui se coloca na qualidade de cliente ou consulente do tarô. Mas a verdade, pelo menos no nosso modo de entender a vida, sem essa questão do pensamento mágico, sem essas coisas fajutas que a gente observa na maioria das vezes, é que mesmo a gente não sendo o detentor da verdade, existe algo que pode dar pistas se isso é real ou não. Se essa questão do mediunismo influencia no tarô, o que é o mediunismo. Já existem assim, vários vídeos na internet tratando o tema sobre mediunismo. Existe uma réplica da réplica da réplica. Existem pessoas que nem médios são tratando desse assunto, se colocando como se fossem, porque existe no meio espírita, principalmente, a ideia de que todos são médiuns. E eu estou fazendo esse vídeo para pessoas que já têm algum conhecimento sobre o mediunismo. Não estamos aqui neste vídeo com a intenção de provar para A ou B a existência do mediunismo, a existência do mundo espiritual. Não é disso que se trata o vídeo. O vídeo se trata da relação do mediunismo com o tarô. Se isso é possível ou se é uma coisa fajuta, se é uma tentativa de se esconder atrás de uma autoridade para falar determinadas coisas que não são necessariamente o que o tarô de fato está fazendo ou mostrando. O tarô, ele é uma ferramenta oracular, e como uma ferramenta oracular, ele não é mágico, ele não tem um mistério, ele não tem nada disso. Embora a palavra arcano maior, arcano menor, a palavra arcano significa essa ideia do mistério, aquilo que precisa ser desvendado. Mas quando eu falo mistério, dentro do nosso contexto agora, é o mistério de algo oculto, de algo fabuloso, aquela atmosfera fantasiosa que lembra aqueles filmes onde tinha aquela névoa e aí por detrás daquela névoa de repente surgia alguém ou algo. Então é essa coisa do pensamento mágico mesmo, do pensamento infanto-juvenil não superado. E isso acontece também com o tarô. Então existem pessoas que, na falta da capacidade ou do entendimento que o tarô é uma ferramenta oracular e não uma relíquia mágica que faz por si só e cria conexão com os espíritos, e esses espíritos vão fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, ou revelar algo sobre o nosso cliente ou consulente. Não é isso. O que acontece mesmo é que o tarô ele precisa ser estudado, ele precisa ser compreendido nos seus mínimos detalhes, principalmente quando se trata do seu aspecto artístico, da conjugação das cartas, das informações, porque as cartas não se restringem apenas a significado. Palavras-chave, significados
servem apenas para pescar o conteúdo que foi arquivado na memória, que é o conteúdo que está atrelado às historietas que cada lâmina, cada pictografia de cada carta vai falar. E é isso que interessa nessas palavras, nesses significados, porque os significados cru e nu, eles são apenas dados que por si só não refletem naturalmente a questão posta, trazida pelo nosso consulente, e muito menos quando estamos utilizando para nós como ferramenta de imersão no eu interior, também não vai dar em nada. Existe uma influência espiritual sobre as pessoas. O fato dessa influência espiritual acontecer comigo, com você ou com qualquer pessoa no planeta, independente delas terem isso como verdade ou não, isso acontece, pelo menos dentro da nossa visão de mundo. Ela acontece, mas isso não implica na certeza da afirmação de que aquela pessoa que está tendo uma influência ou que é sensível ou está sensível à influência espiritual de seres de outra dimensão, a dimensão não corpórea, ela, quando eu digo não corpórea, do ponto de vista da natureza física, de osso, carne, é claro que eles têm corpos, mas é um corpo que está ligado às condições vibracionais da dimensão onde eles estagiam, e essas vias evolutivas são as mais variadas. Não existe essa divisão também dentro do nosso entendimento de céu e de inferno, uma divisão que modernizada pelo espiritismo de umbral e colônias espirituais intermediárias ou avançadas. Existe apenas as condições vibracionais e as egrégoras, as quais, uma vez na vida de além-túmulo, ela acontece. E aí você é atraído segundo sua natureza mental, sua natureza sentimental e seus feitos. É como eu disse, não queremos entrar em detalhes, então eu paro por aí. Mas isso já traz um pouco do que a gente quer tratar no tema, que mesmo que haja a interferência ou influência espiritual, ou seja, de seres extracorpóreos, na condução e na leitura do tarô, ela não pode ser levada a ferro e fogo e nem pode ser determinante para a leitura. Então, as pessoas que se escondem através de nomes, de pessoas importantes que já estiveram por aqui, ou de entidades astrais que são muito conhecidas em certos meios espiritualistas, tipo da Umbanda e de outras escolas espirituais, não é o suficiente, não pode ser utilizado desta maneira como está sendo usado ultimamente. Eu tive contato com certas pessoas que falavam assim, quando a minha pombagira ou a encantada descia, eu pegava o baralho do tarô e lia para os consulentes. Aí eu fico pensando, se você for uma médium ou um médium inconsciente, até que isso é possível, mas nós sabemos que isso é muito raro nos dias atuais e a grande maioria está ali presente durante o processo mediúnico, acompanhando a consulta do mentor, mesmo porque muitas das vezes a transmissão de pacote de dados de informação transmitidas pelo fluxo de luz da mente do mentor espiritual, da mentora espiritual, pode sofrer desvios ou pode ter bloqueios mediante a determinadas coisas em que o indivíduo é muito radical naquele pensamento, ou ele ainda não é totalmente preparado, ou é fidedigno àquele sentimento que está sendo proposto. Então ele pode colocar bloqueios, ele pode interferir, e o que mais existe é isso, é uma mistura entre a mentalidade do transmissor da mensagem espiritual e nisso a gente vê que o tarô ele consegue ser mais eficiente, porque uma vez que você estuda o tarô dentro do contexto histórico, da sua razão de ser, da ética, do corpo de conhecimento, do modo de fazer a coisa acontecer,
de forma lúcida e assim, bem técnica, você não cai nos engodos da dependência de uma entidade espiritual te influenciar, seja por irradiação intuitiva ou seja por acoplamento. Não há necessidade disso, mesmo porque, volto a dizer, a maioria das pessoas que afirmam que leem as cartas sob a influência espiritual, ou seja, parte do pressuposto que elas estão fazendo uso do mediunismo, só que muitas delas nem médiums são pessoas sensíveis às coisas do astral. Ser sensível às coisas do astral não torna a pessoa médium. Essa ideia de que todos nós somos médios não existe. Todos nós somos sensíveis à influência espiritual, mas ser médio é muito diferente disso. Médios são poucos. E aí, mesmo que essa pessoa que se propõe a colocar as cartas com o auxílio de um espírito, eu te pergunto, qual espírito de escola, de grande envergadura espiritual ou de conhecimento basilar, ele vai se prestar a estar à disposição a qualquer hora do dia ou da noite para te ajudar a ler as cartas, para que você possa cair nas graças do seu consulente? Isso aí não é próprio de entidades que têm funções, trabalhos muito bem definidos no astral. Isso é próprio dos moribundos, dos vagabundos que não tem nada o que fazer. Então, veja bem que, mesmo que isso ocorra, você pode estar sendo influenciado por entidades astrais de caráter dúbio, de personalidade não confiável, que de fato pode até conhecer algumas coisas sobre o consulente, ler algumas coisas que estão presentes, que está presente na aura do consulente, porque o consulente pensa, e ao pensar ele cria o que a gente chama de elemental, que em outras vertentes é a forma de pensamento. E através dessas imagens, dessas texturas que vão criando no entorno ovulado da aura, dá para ter uma noção do que se passa no pensamento e no sentimento da pessoa, e aí consegue fazer uma tradução. Mas isso até uma pessoa com clarividência ou com um pouco de sensibilidade e treino consegue fazer isso também, sem o tarô, sem o uso de outras coisas. Então, a questão do mediunismo, ou seja, um movimento que se faz utilizando a capacidade de mediar o que é falado pelas entidades astrais, pelos seres extracorpóreos e por nós que estamos aqui na experiência corpórea, ela não pode existir, ela não precisa existir, na verdade. Poder ela até pode, mas não há necessidade disso. E uma vez ou outra nós estamos influenciados por algum ente daquela pessoa que veio acompanhando a pessoa até o espaço de consulta ao tarô, e aí você acabar captando um pensamento, ou às vezes aquele espírito que te tutela, que tem responsabilidade, é digno, é decente, está preparado para a função de lhe conduzir por caminhos mais assertivos nessa atual vida, ele pode até se aproximar de determinados casos e complementar alguma coisa que tenha ficado faltando, mas nunca pelo seu pedido, nunca porque você que ele é seu funcionário e ele vai estar ali sempre. E outra, é antiético você cobrar uma leitura de tarô, sendo que não é você que está lendo, você só está sendo utilizado como um instrumento, tá? Uma voz direta para transmitir uma mensagem que é do mentor. Então, se for assim, vamos todos para um terreiro, vamos conversar diretamente com a entidade, não precisa do tarô. E qualquer pessoa que se preste ao serviço de tarô, ou que tenha alguma ligação com o tarô, ou a entidade espiritual que trabalha com ela ou com ele num terreiro e utiliza o tarô, essa pessoa tem que estudar o tarô. E essa pessoa estudando o tarô, ela vai conseguir ser mais eficiente na transmissão das informações que aquela entidade espiritual que já conhece o oráculo vai transmitir. Porque imagina só, se eu estou falando de um assunto contigo e você não sabe nem o que aquilo quer dizer,
Estamos falando sobre carros de alto desempenho. Se você não se colocar a par do que é um carro de alto desempenho, o que ele faz, quantos cavalos ele tem que ter no mínimo, e essas coisas, esses detalhes, na hora que eu começar a falar, você vai ficar boiando, entende? E aí você não vai conseguir transmitir as coisas como elas deveriam. E isso cabe não só para o mediunismo, mas para tudo na vida. Tudo na vida tem técnica, tudo na vida tem um modo de acontecer, um modus operandi. Sem isso, as coisas não funcionam. Então, vamos tirar essa coisa da cabeça de que tarô está vinculado a espírito, a entidades astrais, a esses seres da vida pós-morte, que vêm dar uma informação através do tarô. Isso aí é raríssimo, em pouquíssimos casos, e todo e qualquer tarólogo que se preze, ele vai levar em consideração o que ele tem de conhecimento tarô, ele vai passar simplesmente o que ele tem. O que ele não tem, o que ele não sabe sobre o tarô, porque o tarô não dá para saber tudo sobre o tarô. Mas tanta informação acumulada, absorvida pelo tarô, por todos os lugares por onde ele passou e ele foi anexando em si mesmo, que a gente vai morrer estudando o tarô sem saber tudo. Mas na hora, por uma questão ética, que a gente está atendendo um cliente, a gente tem que dar o nosso melhor. Então, falar somente aquilo que nós sabemos e somente aquilo que nós estamos vendo. Porque senão a gente vai cair na falsa intuição, que é o verdadeiro achismo, vai cair em conceitos dúbios ou numa ideia preconcebida que nós temos. É igual eu já vi alguns cartomantes falarem assim, isso é karma, você vai ter que aguentar isso, ou a senhora vai ter que aguentar aquilo. Nada disso, gente, não vamos misturar as coisas. O tarô dá para ser usado nesses ambientes? Pode ser usado, não tem problema, mas é como eu já disse em outros vídeos mais antigos, o tarô é bicho solto, ele não pertence a nenhum lugar e não nasce em nenhum lugar específico, então ele não é uma coisa do Oriente, ele não é uma coisa aqui do nosso país, ele não é uma ferramenta exclusiva da Umbanda ou para a Umbanda. Para essas vertentes existem outros oráculos que são próprios dessa vertente. É exemplo do Búzios na questão das religiões de matriz africana e no caso das religiões das escolas umbandistas, que são de origem afro-ameríndias e caucasianas, elas também vão ter o seu sistema, que pode beber nessa fonte ou não. Não há uma obrigatoriedade nisso e não há necessidade nisso, porque as entidades astrais que baixam, elas já baixam com uma coordenação específica de um mentor, de mentores da casa, que vão dar a direção e o tom da conversa do que tem que acontecer naquele dia. Quais pessoas vão ter que ser abordadas, de que maneira vão ser abordadas, como que vai ser o desenrolar daquelas coisas todas que acontecem no dia a dia de uma prática espiritual, num atendimento de frente com a entidade espiritual. E lembrando que nem a Umbanda, nem o Espiritismo, nem nenhuma vertente espiritualista é detentora da verdade, mas a gente tem que usar o nosso bom senso dentro daquilo que a gente tem condições de alcançar, porque cada um alcança o que pode, o que está no limite do comprimento das próprias mãos, vamos dizer assim, entre aspas, para fazer valer as coisas da vida, para que as coisas façam sentido. Senão daqui a pouco estoura um pedaço da minha telha e aí eu não vejo a pedra que acertou a telha para justificar ela ter estourado e vou dizer que isso é uma influência espiritual. E aí vocês podem cair na mão de estelionatário, falando assim, olha, você está enfeitiçado, a entidade espiritual fulano de tal, que é minha mentora ou meu mentor, ou meu mestre espiritual está falando aqui, através do tarô, que você está enfeitiçado, então você tem que tirar isso de você, e eu posso te ajudar tirando isso, e aí cobra de você 300, 500 mil reais, igual a gente já viu acontecendo por aí. Então vê se ficam espertos, caem em si, porque não é porque uma coisa aconteceu, uma coisa estranha está acontecendo, que aquilo tudo vai estar vinculado a magia sombria ou seres astrais que estão te perseguindo. Já parou para pensar que a
a telha estourou por uma questão de dilatação de corpos, de tanto esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, intemperismo químico do tempo, do clima. Chega uma hora que o tempo útil da telha pode quebrar. É claro que em pouquíssimos e raríssimos casos pode ser uma questão de magia sombria, porque isso também existe. Mas isso aí não é do tarólogo conduzir, não é do ambiente do tarólogo ficar falando isso. E aí entra a questão ética de você se limitar a fazer a leitura para trabalhar o psiquismo da pessoa, fortalecendo ela naquilo que ela precisa corrigir nela mesma, para que ela possa ver o mundo sob outra ótica, sob outro olhar, e assim fazer valer. Tenha luz nos olhos e todo o seu ser será iluminado, ou seja, veja as coisas pelo seu lado mais positivo, que aí sim você vai ter a abertura de um mundo onde você vai encontrar com pessoas cada vez mais interessantes, legais, porque você vai começar a interpretar e fazer uma leitura do mundo que está muito mais voltado para o lado positivo que para o lado negativo. Não é negar as coisas ruins que existem no mundo, mas é entender que elas têm a sua razão de ser e que a gente pode trabalhar para transmutar isso tudo, mas que isso tem que começar em nós mesmos. Esse é o mais importante. Então, que fique bem claro, gente, que o mediunismo ele existe, ele é um fenômeno real, não nasceu com o espiritismo, tá? E nem foi organizado pelo espiritismo. A gente respeita, a gente entende o valor do espiritismo, daquilo que eles chamam de codificação espírita, mas isso aí é uma compilação do conhecimento iniciático antigo, traduzido numa linguagem mais simples e direta para a população comum. Então, existem alguns enganos, existem algumas deturpações, não por parte dos pioneiros do espiritismo, mas pelos seus sucessores e principalmente pelos espíritas aqui do Brasil, que fazem uma leitura muito equivocada de coisas e de conceitos muito antigos que foram incorporados à doutrina deles, mas é distorcido porque falta-lhes o contexto de aonde isso foi tratado pela primeira vez, por que foi tratado, e aí isso você precisa estudar essas culturas, igual o conceito de chakra, de karma, tudo isso, por exemplo, o que a gente se tem mais notícia que eram os indianos, que trouxeram isso à tona no período védico, há 6.000 anos atrás, mas a gente sabe que é mais antigo, não está com eles, mas a gente vai pegar pelo lastro, pelo que tem registrado na história. Então, o pessoal hindustão, o pessoal da Índia tem isso nos registros dos livros védicos, e que começa com uma tradição oral e depois vira os livros mesmo. Ali tem as explicações, mas você tem que estudar não só o que está ali naqueles livros, mas o contexto, como que as pessoas viam o mundo, como que as pessoas se sentiam, como que as pessoas liam o mundo, para você realmente ter uma tradução adequada dos originais. É claro que tudo que sofre adaptação há perda de qualidade, mas a gente também acredita que com o passar do tempo, como acontece com o tarô, que está numa fase de declínio, porque muitas pessoas meteram a mão sem entender ele de forma lógica, e eu também estou num processo de entendimento lógico dele, mas a minha vantagem é que não são essas coisas assim simplórias ou do pensamento mágico que vão me dobrar ou que eu vou atender dizendo assim, sim senhor, sim senhora, é isso mesmo. Não, a gente tem que analisar, a gente tem que comparar, a gente tem que testar para ver como que as coisas são. Existe um histórico que está atrelado à sucessão de circunstâncias que vai dar um embasamento. E o tarô ele é muito embasado. Estudem o tarô de verdade. Lê livros para entender significado, isso aí é só para enxugar gelo, entendeu? Tem que estudar o contexto em que o tarô começou a ser moldado num formato que nós conhecemos ali com o Brambilla, com o Visconde Sforza, esses tarôs do final do século XV, começo do século XVI, para a gente entender de fato como que aquilo foi criado, por que foi desenhado daquela maneira, etc., para a gente entender toda a estrutura até chegar no advento do Rider-Waite, ali por volta de 1913, 1910, 15,
para a gente conseguir realmente fazer uma leitura digna e parar de dizer que tem influência espiritual. Porque essa influência espiritual pode existir, mas ela não deve existir, ela não deve ser solicitada pelo tarólogo e também não pode ser o tarólogo ter a fala de se esconder através dessa figura de autoridade que aparentemente tudo sabe, porque os espíritos também não sabem tudo, eles sabem até certo ponto as coisas, porque eles também estão num processo de evolução como nós, uma evolução de um progresso. Então, preste bastante atenção que essas pessoas que usam mediunismo ou um aparente mediunismo que a maioria nem tem para dizer que está lendo isso e aquilo. Cuidado, muito cuidado. Pensem bem em quem vocês vão procurar para se consultar. Lembre, aqueles que falam que agrada aos ouvidos ou aqueles que colocam muito medo na sua mente não é o mais apropriado. Pensem bem, ou que pedem várias coisas em troca da leitura. Parem e pensem. Mediunidade, ela existe para outras coisas, sem falar que ainda temos as capacidades psíquicas que são inerentes a nós. E é elas que o tarô tem condições de desenvolver e é nela que o tarólogo verdadeiro precisa se debruçar. Tá joia? Gente, passe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecem e querendo perguntar algo é só mandar mensagem. Estamos abertos para o curso de tarô e para consultas de tarô e tudo mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!